Aleluia, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com vocês a passagem de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 3, que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e que a terra era sem forma e vazia, e que havia trevas no abismo, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e que Deus disse: haja luz, e houve luz. Queridos e amadas, nós podemos perceber e trazer para a nossa realidade que um Deus que antes de todas as coisas Ele já existia, diz que Ele criou o céu e a terra, e que havia trevas sobre a face do abismo, e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e que Deus de repente resolve e diz: haja luz, e houve luz, assim como as outras coisas que Deus criou. Mas neste verso, o que me chama a atenção é que às vezes as situações que se encontram diante de nós são situações que trazem trevas, escuridão, mas que o Espírito de Deus, ele paira sobre a face das águas, que ele observa, mas que de repente, quando ele dá uma ordem pelo poder da palavra, haja, e disse que houve luz. E nós podemos às vezes estar enfrentando situações que estão diante de nós que se tornam verdadeiras impossibilidades que nos impedem de ver devido à falta de luz, devido à falta de um norte, de uma direção, mas que o Senhor, que conhece, que sabe todas as coisas, o Criador do céu e da terra, o mesmo Deus que disse haja, ele chega diante de uma situação, e quando ele chega e dá uma ordem através do poder da sua palavra, e nós, hoje, através da sua palavra, cuja mesma palavra diz que ela é viva e que ela é eficaz, que ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que ela é apta para ir no pensamento, no coração, discernir, trabalhar, moldar, reestruturar, estruturar. É a palavra que é liberada e que transforma. É a palavra que diz que nós somos sal e luz desta terra. E que diz que vós sois a luz do mundo. É uma palavra que traz vida, que traz esperança, que se nós estivermos nele, e ele em nós, e as suas palavras em nós, se nós estivermos alinhados com a videira verdadeira, nós podemos pedir aquilo que nós queremos, de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. E essas coisas serão realizadas, materializadas conforme a sua vontade. Mas às vezes você possa estar se perguntando e dizendo: mas como eu posso viver esta palavra, esta realidade, se a minha vida está um caos? Se a minha situação ela é verdadeiramente impossível? Eu creio que há pessoas neste momento que têm um diagnóstico de uma impossibilidade. Mas eu também creio num Deus que diz a sua palavra que 1000 anos para ele é como um dia, e um dia apenas como 1000 anos, que para ele o tempo é indiferente, para ele nada é capaz de pará-lo. Agindo Deus, quem o impedirá? Se Deus ele resolve ser por nós, quem será contra nós? Eu sei que muitas das vezes as coisas não deveriam ser como elas são, e algumas estão acontecendo e se materializando, porque a Bíblia diz também que nos últimos dias, por causa de se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos acabaria se esfriando.
E o amor, como numa outra oportunidade eu já tive este momento e falei que ele só esfria onde há amor e só há amor onde há Deus, porque Deus é amor. E o amor ele se esfriou no meio do povo de Deus, em nosso meio, mas é capaz de nós reacendermos esta chama do primeiro amor, do verdadeiro amor, quando nós nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, como diz a palavra. Quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, diz a palavra que cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quando nós resolvemos viver a palavra de Deus segundo a sua vontade, fazendo a vontade de Deus, deixando o nosso ego, deixando o nosso eu, deixando de lado aquilo que me parece bom aos meus olhos, mas eu resolvo obedecer a sua voz, a voz de Deus. Diz que nós habitamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Quando nós, amados e amadas, resolvemos obedecer à voz de Deus, porque lá no passado nós ouvimos falar de guerras, rumores de guerras, e hoje ainda assim não é diferente. A diferença é que no passado o povo tomava atitudes conforme a voz de Deus e ia para o confronto, para a batalha. Mas hoje no Novo Testamento nós vemos um exemplo quando Pedro resolve sacar a sua espada e cortar parte da orelha de um soldado. Diz que o próprio Cristo diz: arreda-te, Satanás, ao espírito que toma conta através de uma atitude. Por quê? Porque já no Novo Testamento o Senhor nos ensina que nós devemos ser mansos e humildes como Ele é. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós devemos confiar, orar. É lógico que nem sempre é fácil, nem sempre nós tomamos atitude como nós deveríamos, por sermos um ser espiritual num corpo de carne. Muitas das vezes essa carne fala mais alto do que o espírito, mas nós estamos de glória em glória fazendo com que esta carne, que não se converte, se submeta à vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Se nós trouxermos para a nossa realidade, para a sua realidade, para a minha realidade, aquilo que eu preciso, aquilo que eu estou vivendo, como eu devo agir, como eu devo me proceder, como eu devo falar, como eu devo calar, como eu devo ouvir, como eu devo pensar, como é que Cristo faria, o que Cristo faria nesta determinada situação, como ele agiria, como eu devo fazer. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: eu sou manso, eu sou humilde. Lançai sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você, eu tenho cuidado de vós. Aprendei de mim, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. A palavra de Deus, ela é assim. É nós vivermos a vontade de Deus e morrermos para a nossa vontade. A palavra diz: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe, o querer da nossa carne agora já não existe mais. Nós precisamos entender isso, porque o dia que nós, como igreja de Cristo, a igreja do Senhor, entendermos isso, nós podemos unir a nossa fé e clamar ao Senhor e Ele nos ouvirá. E não apenas nos ouvirá, como nos responderá, porque a palavra de Deus diz que antes que clame, eu ouvirei. Só um Deus onisciente, onipresente e onipotente é capaz de ouvir algo que ainda não foi falado. Porque Ele coloca o seu querer e efetua o realizar. E estando eles ainda falando, eu responderei. É um Deus de respostas, é um Deus que diz: clama a mim, invoca-me. Invoca, clama a mim, eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Este Deus maravilhoso não permitiu que você chegasse diante deste vídeo em vão. Ele não está criando falsas expectativas. Ele não está criando na tua mente, no teu coração, ilusões. Ele não está criando na tua mente
Ah, mas você está falando isso, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu não sei, verdadeiramente não sei. Eu sei que diante deste vídeo há pessoas que devem estar passando as situações diversas e mais impossíveis e irreversíveis, que muitas das vezes só em falar o nome já assusta. Mas eu quero te dizer que há um nome que está sobre todos os nomes, o nome de Jesus. E diz que no nome de Jesus há poder e autoridade ao ponto de todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Ele é Senhor. É esse Senhor que eu quero te dizer e te apresentar nesta hora e dizer: clame a Deus, porque a Bíblia diz: clamou o aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todos os seus temores. Invoca-me no dia da angústia e eu te ouvirei, te livrarei e tu há de me glorificar. É o que diz a palavra de Deus. Essa palavra ela não volta vazia, antes ela faz prosperar naquilo que Ele a ordenou. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, e se ela chegou na tua casa, num leito de hospital, aonde quer que você esteja assistindo este vídeo nesta hora, eu creio, não a minha voz, não a minha palavra, mas a boca de Deus, a palavra de Deus, esta é fiel para cumprir na sua vida e converter o homem do seu mau caminho e conduzi-lo aos pastos verdejantes, às águas de descanso. Um Deus que diz, segundo a palavra, que o Senhor é o meu pastor e por isso nada me faltará. O Senhor não deixa, meu querido, um justo mendigar o pão ou a sua descendência. Nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Esta é a palavra de Deus. Por mais ou pior que seja um nome assustador que possa ter se levantado contra a nossa vida, hoje eu quero unir a minha fé com a tua e dizer que o nome de Jesus, no nome de Jesus há poder para derrubar muralhas, para quebrar cadeias, para romper com grilhões, para nos mostrar tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que nós saibamos que Ele é Deus. Como diz a palavra de Deus: eu irei adiante de vós e endireitarei os caminhos tortuosos. Somente um Deus que é o caminho, a verdade e a vida é capaz de endireitar o que está torto, o que está sem rumo, sem direção. Creia nesta verdade. Eu declaro a palavra de Deus. Eu não estou declarando a minha palavra, a palavra de homens, mas uma palavra que é viva, que é eficaz, que diz: trazei à memória, ó firmes, aqueles que estão diante das situações, levai a sua esperança àquele que é do alto, olhai para o alto e vedes o livramento do Senhor vosso Deus. Que neste final de ano ainda de 2025, não apenas porque está terminando o ano e porque vai virar um novo ano, não, mas porque se esta palavra está chegando agora, possa estar chegando aos teus ouvidos daqui a 1, 2 anos ou muito mais, não sei. Mas eu sei que quando ela chegar até os teus ouvidos, deixe os teus ouvidos abertos, atentos, peça ao Senhor sabedoria, conhecimento, entendimento. Lute, amado, lute, minha amada, lute contra a tua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Se nós obedecermos à voz do Senhor, diz a palavra de Deus: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. Não endureçais o teu coração. Deixa a palavra de Deus, que é viva e eficaz, tomar forma na tua vida, na tua mente. Que sejamos e que tenhamos a mente de Cristo, que sejamos imitadores deste Cristo, que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E verdadeiramente nós acharemos descanso. Descanso somente no Deus da paz. E que a paz de Deus guarde a nossa mente, o nosso coração, através do Espírito Santo que está em nós e da materialização do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos tenham um momento de paz, mas que este momento de paz se transforme em
oportunidades de paz, em dias de paz, em anos de paz, em momentos em que a paz reina em nossos corações, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Mas que a palavra de Deus não fique pela metade, queridos. Que nós consigamos viver, que nós possamos viver a palavra de Deus na sua essência, como verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, que não se envergonham do Evangelho, mas que manejam de fato e de verdade e bem a palavra de Deus. Vale a pena acreditar e confiar neste Deus, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que esta palavra germine a 30, a 60 e a 100 por 1 da semente, e que ela dê verdadeiramente muitos frutos, e que esses frutos permaneçam. Que a minha maior alegria como servo de Deus é saber que esta palavra se tornou viva e eficaz na tua vida, e que o Deus que disse lá no início, haja luz, chegue nesta hora na tua vida e diga, haja luz, e verdadeiramente haja luz. Graça e paz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.